Beleza, fera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Químico TV. Eu sou o professor Erison Castro e estou aqui para lhe ajudar. Então, se você realmente está precisando de ajuda, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e bora para a parte que interessa. Bom, nesse vídeo falaremos de um assunto que é muito frequente na sala de aula e que muitos alunos têm muita dificuldade em aprender. Então, falaremos sobre equação química e constante de equilíbrio. Segue aqui as minhas mídias sociais, os links estarão na descrição deste vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com equação química, dois tópicos bem breves, tá? Para você ficar inteirado sobre essa questão. As equações químicas são representações gráficas das reações químicas que ocorrem entre os diversos elementos químicos, beleza? Elas são formadas por átomos, moléculas e, se apresentarem íons, são chamadas de equações iônicas, beleza? Então, galera, temos aqui um panorama bem resumido, tá? Sobre o que é uma equação química. Se você puder, salve esse vídeo, pois tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Bom, temos aqui duas representações, tá? A primeira representação é de uma equação química comum. Temos átomos de hidrogênio no estado gasoso reagindo com átomos de oxigênio também no estado gasoso. Perceba que após a nossa seta temos a formação de moléculas de H2O, ou seja, água no estado líquido, ok? No segundo exemplo temos íons positivos reagindo com íon negativo, formando água também, beleza? Então perceba que há sempre mudança na nossa matéria de gasoso para líquido, no caso de hidrogênio e oxigênio. Se tivermos esta situação, temos então uma equação iônica. Em relação às equações químicas, temos aqui alguns pontos que precisam ser destacados, beleza? O primeiro ponto é quando ocorre a reação química dos elementos. Aí temos aqui um sinal de mais, tá? Que representa aí os elementos no estado iônico, ou seja, íons de carga positiva e negativa. O segundo ponto é que o sentido que ocorre a reação química indica o que será produzido, ou seja, olha aqui, ó, temos uma seta e esta seta aparece nos dois exemplos, tá? Ela indica o que está sendo produzido, ou seja, depois da seta temos o produto, então água e água nos dois exemplos, tá? Quando há presença de catalisadores ou aquecimento, então toda vez que numa reação química você encontrar o delta representado ou em cima ou embaixo da seta, tenha certeza de que estamos falando de catalisadores ou simplesmente um aquecimento. Quando há formação de um sólido que se precipita, temos aqui uma seta voltada para baixo. Então, toda vez que você encontrar em uma equação química a seta voltada para baixo, tenha certeza de que estamos falando de um sólido precipitado. Quando a reação é reversível, temos aqui uma seta apontando tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou basicamente temos duas setas, uma no sentido direito, outra no sentido esquerdo, beleza? Quando há presença de luz, aí temos aqui um símbolo, tá? Voltado para baixo como se fosse um Y. Não aparece aqui porque eu não encontrei o símbolo referente a essa relação. Então, basicamente aqui eu representei apenas com o delta voltado para baixo, e aqui é basicamente um símbolo, como se fosse um Y. Então, toda vez que você encontrar essas representações, sinais de positivo e negativo, a seta apontando em uma única direção, o delta, a seta voltada para baixo, a seta em duas direções, e este símbolo aqui indica a presença de luz, reação reversível, precipitado, aquecimento ou catalisador,
o sentido da reação e aquilo que está sendo produzido e a presença de íons. Isso aqui tudo é relacionado à nossa equação química, beleza? Bom, temos aqui um gráfico que representa bem a questão da nossa reação química ou a nossa equação. Temos aqui, ó, presta atenção, aqui nós temos uma representação em energia, quilocaloria, tá? E temos os átomos de nitrogênio reagindo com os átomos de hidrogênio, formando molécula de NH3. Percebam que todos estão no estado gasoso. Esta curva aqui até o topo, esse pico aqui, chama-se complexo ativado. Daqui para cá temos algumas propriedades físico-químicas, como a energia de Gibbs, a entalpia e a entropia, se no caso trabalhássemos com moléculas de gases, que podem ser calculados, mas não falaremos nesse vídeo, falaremos apenas em outro vídeo que é bem mais específico, beleza? Para isso falaremos só sobre equação química, como identificar e também a constante de equilíbrio. E do outro lado, no sentido horizontal, temos o caminho da reação, beleza? Esta é uma outra forma de representar uma equação química. Perceba que aqui nós temos um gráfico apontando para cima e outro apontando no sentido horizontal. E temos aqui um ponto de equilíbrio. Isso aqui significa que nós temos uma reação direta representando de azul e uma reação inversa representando de vermelho. Então perceba que nós temos uma proporcionalidade aqui, tanto na reação direta quanto inversa, ou seja, elas acontecem na mesma velocidade. Este ponto aqui é o nosso ponto de equilíbrio, tá? A partir daqui tudo permanece constante, tanto a concentração quanto a pressão, beleza? Então, falando em constante de equilíbrio, né? Você viu ali o nosso ponto, temos dois tópicos aqui que precisam ser mencionados. Vamos lá. A constante de equilíbrio é um valor que relaciona as concentrações das espécies reagentes e do produto no momento em que ocorre o equilíbrio, ou seja, no momento daquele ponto que você viu ainda há pouco no gráfico. Bom, aqui nós temos que onde Kc representa o valor das constantes de equilíbrio em uma temperatura determinada em função da sua concentração das espécies em mol por litro, beleza? Então, basicamente, você terá um colchete representando a concentração. Em caso da ocorrência da reação em fase gasosa, a constante é comumente expressa em Kp, em função das pressões parciais das espécies presentes no equilíbrio. Bom, existem algumas constantes de equilíbrio, como o pKa, o pKb, mas aqui falaremos somente de Kc e Kp. Temos também a constante de acidez, que é o Ka, e o Kb, que é a constante de basicidade. Mas para este vídeo falaremos só de Kc e Kp. O Kc é concentração, constante de concentração, e Kp é constante de pressão. Bom, nós costumamos representar as equações químicas nessa forma genérica aqui, ó. Letras minúsculas e letras maiúsculas. Por quê? Porque as letras minúsculas, elas representam um número qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Já as letras maiúsculas, elas representam as espécies químicas. Por exemplo, pode ser HCl, H2O, H2, N2, O2 e assim por diante, beleza? Então, preste atenção. Desse lado aqui, ó, A e B, nós temos os reagentes. Depois da seta, nós temos os produtos, C e D. Pode ser só um produto? Pode. Pode ser 2 produtos? Pode. Podem ser 3 produtos? Podem. Isso depende de quanto nós temos nos reagentes, beleza? Pode ser 2 reagentes formando um único produto? Pode. Pode ser 3 reagentes formando 4 produtos? Pode, mas isso aí depende daquilo que nós temos no momento da reação. Perceba que aqui nós temos 2 setas, tá? Isso significa que podemos ir tanto do reagente para o produto, como voltado o produto para o reagente, ou seja, uma reação reversível.
ok? Então, a nossa relação universal, ou seja, a relação genérica de constante, que também você pode chamar de CAEQ, ou seja, constante de equilíbrio, é a concentração, olha aqui, ó, é a relação entre o produto dividido pelo reagente, ou seja, é o C mais o D dividido pelo A mais o B, beleza? Só que quando você aplica na relação, não é o sinal de mais, é o sinal de multiplicação, porque é produto, beleza? E produto na matemática é multiplicar. Então preste atenção, ó. Se fôssemos representar o Kc, seria a concentração de C, que está vendo aqui, ó, a letra maiúscula, que representa uma espécie que eu não conheço, beleza? Isso aqui é só para exemplificar, é a nossa relação genérica, elevado ao C minúsculo, que é o número que aparece aqui na frente, ó, que pode ser um número qualquer, 1, 2, 3, 4, 5. Este número aqui na frente é o nosso coeficiente estequiométrico, beleza? Nunca mais esqueça, coeficiente estequiométrico. Multiplicado por D, que é a concentração de D maiúsculo, que é a espécie que eu não conheço, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é o número que aparece na frente, representado pelo D minúsculo, que pode ser um número qualquer, beleza? Dividido, por isso que é relação, dividido, pelo produto de A elevado ao coeficiente estequiométrico vezes a concentração de B também elevado ao seu coeficiente estequiométrico, se existir, e reticências, porque podem haver outras concentrações, beleza? Outros componentes. E para o Kp, você, só para reforçar, Kc é concentração e Kp é pressão. Você também segue a mesma coisa, você tem os valores tanto de C quanto de D, como de A e B, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Detalhe, o Kp ele só é usado para reações em fase gasosa, você vai já perceber isso. Temos aqui um exemplo, ó, vamos lá. Temos o mesmo exemplo do nosso gráfico anterior, a formação de duas moléculas de NH3. Ó, nós temos 1 mol de N2 no estado gasoso reagindo com 3 mols de H2 no estado gasoso, numa reação reversível, beleza? Formando 2 mols de NH3. Bom, vamos lá. Esse número aqui na frente, ó, ele não é o coeficiente estequiométrico, ele é a quantidade de átomos desse elemento químico, beleza? Por exemplo, este número 3 aqui na frente, este sim é o nosso coeficiente estequiométrico. Este aqui embaixo, bem pequeno, ele é o nosso índice, é a quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho, beleza? Então, se eu pegar o 3 e multiplicar por 2, terei o quê? Total de 6, ou seja, terei 6 átomos de hidrogênio, beleza? Então vamos lá, vamos entender melhor. Vamos escrever só a relação, só escrever, tá? Sem calcular nada. Montar a nossa equação Kc. Nós temos ó, o produto em cima, olha onde é o produto, aqui desse lado, ó, depois da seta. O produto no estado gasoso, cochete representando a concentração, NH3, que é a concentração da espécie, que você vai ter um valor que eu não sei qual é, pode ser 0,01, 0,02, assim por diante, beleza? Elevado, ó, fecha cochete, elevado ao quadrado. Esse quadrado é esse número aqui na frente, ó, número 2, ou seja, esse coeficiente estequiométrico ele vira potência, beleza? Nunca mais esqueça disso. O N2 ele não está elevado à potência, mas o coeficiente dele é 1. Se você quiser colocar o 1 bem aqui, não tem problema, mas não precisa, beleza? Já o H2, ele sim tem um coeficiente estequiométrico igual a 3, está bem aqui, ó. Então, você pode colocar ele como potência, beleza? Perceba que aqui foram usados tanto os reagentes quanto os produtos.
Já a relação Kp não muda nada, ó. Você só vai trabalhar com pressão, olha aqui, ó, o P de pressão do produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, e a pressão do reagente multiplicado pela outra pressão do outro reagente elevado também ao seu coeficiente estequiométrico. Perceba que não muda quase nada, só o que muda é que um é em função da concentração, que você representa com colchete, e o outro é em função da pressão, que você bota entre parênteses e bota o P de pressão, beleza? Bom, vamos lá. Vamos para um exemplo aqui bem básico. Perceba que desse lado do reagente, ó, nós temos só um produto, ou seja, só um reagente, ó. Ou melhor, só uma espécie, ok? O detalhe é que essa espécie está no estado sólido. Então, CaCO3 sólido, numa reação inversa ou reversível, beleza? Formando como produto, ó, foi dividido em duas partes, ou seja, duas espécies, formando como produto CaO sólido e CO2 gasoso, ou seja, gás carbônico no estado gasoso. Agora vamos montar a nossa relação Kc. Qual que é a relação Kc? É a relação entre a concentração do produto, ok, dividido pelo reagente. Perceba que o reagente, ó, que é esse cara aqui do lado esquerdo da seta, vem lá embaixo, e os produtos, que é o depois da seta, lado direito, vem na parte superior. Perceba que as espécies, ó, tanto CaCO3 quanto CaO, que estão no estado sólido, eles são cortados, eles não participam da nossa relação Kc, beleza? Só o que fica apenas a concentração do CO2. Então lembre-se mais uma vez, toda vez que você estiver montando a relação Kc, quem estiver no estado sólido e no estado líquido, por exemplo, a água, uma substância na sua forma pura, elas não entram na relação Kc, beleza? E nem na relação Kp, ok? Sólido e líquido não entra, apenas gasoso e aquoso, você vai já ver isso em outro exemplo. Vamos lá, aqui nós já fizemos, né, já montamos ainda há pouco, tá aqui, ó, você vê repetido. Aqui também você acabou de ver, você vê repetido, ó. Perceba que a parte sólida ela não entra, não ficou somente a parte do estado gasoso. Agora vamos aqui para o estado aquoso, presta atenção, zinco no estado sólido, mais 2 mols de HCl no estado aquoso. Perceba que nós temos a formação do produto ZnCl2 no estado aquoso e H2 no estado gasoso. Perceba que da parte do reagente aqui, ó, que aparece aqui embaixo, o único que não entrou foi o zinco no estado sólido. O 2HCl no estado aquoso, ele participa, ó, está bem aqui, beleza? Aí você pode falar assim, ah, mas o aquoso não é semelhante ao estado líquido, não é algo líquido? Sim, realmente, mas não é uma substância pura como a água, beleza? Então, basicamente, somente a água, H2O líquido, é que não participa dessa nossa relação Kc e Kp, beleza? Vamos lá. Aqui você já sabe, né? É igual de cima, coeficiente estequiométrico, se tiver, sinal de multiplicação, porque tem que multiplicar, beleza? No outro exemplo, nós temos a seguinte situação: zinco sólido, Cu aquoso, beleza? Formando zinco aquoso e cobre sólido, tá bom? Então, zinco e cobre reagindo, um no estado sólido, o outro no aquoso, formando aquoso e sólido. Perceba que a parte que aparece na nossa relação aqui, ó, é somente aquoso e aquoso, beleza? Sólido não participa isso aqui para o nosso Kc, ok? Então aqui é só para montar basicamente como ficaria a nossa relação, a nossa expressão. Aqui você precisaria aplicar os valores, mas esses valores o professor vai te dar na hora de aplicar o cálculo. Bom, vamos para o exemplo da relação Kp, beleza? Que é em função da pressão. Olha,
No primeiro exemplo, nós temos todas as substâncias no estado gasoso, então todas participam, beleza? Produto vem em cima e reagente vem embaixo. Perceba que novamente temos multiplicação. Os números destacados de vermelho, você já sabe que é o coeficiente estequiométrico, é esse número que aparece aqui em cima e ele é elevado como potência, beleza? No segundo exemplo, temos novamente o carbono no estado sólido e o oxigênio no estado gasoso, formando CO2 no estado gasoso. Perceba que todas as equações são equações reversíveis, ou seja, eu posso ir tanto do reagente para o produto, como voltar no outro sentido, beleza? Então, na nossa relação, só o que não entra aqui, ó, gasoso, gasoso, só o que não entra é o carbono sólido. Perceba aqui, ó, ele não está presente. Produto e reagente, beleza? Um dividindo o outro. Bom, terceiro exemplo, nós temos sólido reagindo com gasoso, formando sólido e água no estado líquido. Presta atenção, água no estado líquido. Então, quem não participa da relação Kp? O sólido e o líquido. Então, vai participar somente o H2 no estado gasoso. Então, a nossa relação Kp ficaria 1 sobre a pressão de H2. Beleza? Essa pressão aqui sempre vem expressa em ATM. Isso aí o professor vai te dar na hora de aplicar o cálculo. Aqui é só para você aprender como montar a equação, beleza? Vamos lá. Zinco no estado sólido e cobre no estado aquoso, formando zinco no estado aquoso e cobre no estado sólido. No nosso exemplo anterior, nós tivemos a relação Kp, ó. É o mesmo exemplo, zinco e cobre, beleza? É o mesmo exemplo. Aqui nós conseguimos montar a relação Kc. Já o Kp não é definido. Por quê? Porque nenhuma das espécies estão no estado gasoso. Nós temos sólido e aquoso, então aquoso, líquido e sólido não participam da nossa relação Kp, que é em função da pressão. Todas as substâncias precisam estar no estado gasoso, beleza? Então, basicamente é isso, tá? Se você gostou dessas dicas, gostou aí do que foi passado, curte esse vídeo, comenta, compartilha com os seus amigos. Ó, vou deixar no link da descrição aqui deste vídeo dois links que são diretamente relacionados a exercícios dos vídeos que eu já fiz de umas provas de vestibular, que mostra como você deve calcular tanto o Kc quanto o Kp. Então, se você tiver vontade de aprender, clique na descrição, procura o link do vídeo, beleza? Que você será direcionado para lá. Então, fica com Deus e até a próxima.